Boa tarde, companheiros e companheiras de todo o Brasil, especialmente nossa solidariedade aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, neste enfrentamento à pandemia. E nós somos do movimento Luta de Classes, que é um movimento sindical, classista, que tem em todo o país, e estamos promovendo uma série de debates nesse período da pandemia, em que nós estamos muito mais limitados para sair às ruas e protestar, e todas as categorias têm muitos motivos para isso. Então, estamos promovendo debates aqui online com várias categorias. Já teve com o pessoal do teleatendimento, com os petroleiros, com os professores, tivemos com jornalistas. Hoje nós vamos falar com duas companheiras que são da linha de frente aí do enfrentamento, são profissionais de saúde, a Ludmila Oté, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, e é também uma companheira da coordenação do Movimento Luta de Classes, ela é enfermeira, e a companheira Nayá Puertas, que é médica de família, no Rio de Janeiro, e também participa da Organização Sindical dos Médicos, no Rio de Janeiro, e do Movimento Luta de Classes. A gente já vai pedindo desculpas, porque a gente está tendo muita dificuldade hoje com a internet. A gente está vendo que a Ludmila, por exemplo, está tendo bastante dificuldade aí na conexão, mas nós vamos tentando, na medida do possível, colocar esse debate, certo? Então, nós dividimos em 3 momentos. O primeiro momento, as duas companheiras vão colocar suas avaliações, de modo geral, de como tem sido a estratégia de enfrentamento ao Covid no país. Todos nós sabemos que existem muitas críticas, até pela postura de lideranças, né, do governo federal e do próprio presidente. Então, a companheira Nayá vai colocar um pouquinho essa situação, depois a companheira Ludmila falando pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, e a companheira Ludmila, que vai conseguir resolver, se tudo der certo, os problemas de conexão, fala também pela situação colocando a situação em Pernambuco e no Brasil. No segundo momento, a gente fala especificamente da situação dos profissionais de saúde, e no terceiro momento a gente responde as perguntas que os companheiros e companheiras colocarem em todo o país, certo? Então, eu vou começar com você, Nayá, abre aí seu microfone, porque Ludmila está tentando ainda a conexão, mas não está aparecendo para a gente. Ludmila está... Pronto, então, a companheira Nayá começa aos 10 minutos e a gente vê aqui a Ludmila para ela poder também fazer a participação dela. Então, é com você, companheira Nayá. Eu volto quando estiver perto de terminar seu tempo, tá bom? E as pessoas podem ir comentando e colocando suas perguntas durante o tempo. Pode começar, então, companheira. Boa tarde, companheiros que nos estão assistindo, trabalhadores que... nós estamos vivendo um momento muito grave, e não só grave por estarmos numa pandemia, com um vírus que ainda está sendo estudado durante a própria pandemia, que a gente sabe que ele tem uma capacidade muito grande de se reproduzir e de infectar as pessoas, mas o momento mais grave que a gente enfrenta no nosso país é o descaso, é essa política genocida do governo federal, que não investe na saúde, não investe numa renda mínima para a população. A gente tem visto qual é a dificuldade que a população tem enfrentado para conseguir se cadastrar para receber os R$600 e para receber as filas intermináveis na porta da Caixa Econômica. Então, a gente tem toda esse caos, né? Estamos quase à beira de um caos. E isso vem há muito tempo, porque é a falta de investimento no SUS, o Sistema Único de Saúde. E se nós estamos conseguindo, ainda a saúde pública não entrou em colapso no Brasil, é porque existe o Sistema Único de Saúde.
porque senão já estaria em colapso. A emenda constitucional 95, que foi a mais recente aprovada, que do teto de gastos, é de uma maldade, muito grande, no que você tira completamente o investimento na saúde, você congela, e na educação. Mas na saúde, nesse momento, é gritante. O que nós estamos vendo com os hospitais aqui no Rio de Janeiro, né, nós estamos vendo esse desmonte, não é de hoje, e o que está acontecendo com os hospitais federais, e tinha muita gente que achava que o Mandetta era muito bem intencionado, mas de bem intencionado não tinha nada, porque ele tirou o investimento dos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, o Hospital de Bom Sucesso, que é referência, segundo o Ministério, para a Covid-19, e que não tem funcionários, porque não se faz concurso público. Os profissionais eram contratados via um contrato, que aqui se chamava contrato NERJ, que é um contrato por tempo limitado e que você não tem nenhuma segurança trabalhista. E nem isso está tendo, já há muito tempo. Desde a época do impeachment, começou a não se renovar esses contratos. E os funcionários públicos de carreira se aposentando, é claro, quando você não tem um concurso público. E agora, essa proposta ainda de cortar os salários dos funcionários públicos federais. Ora, os funcionários públicos federais não ganham milhões, milhares de reais. Não, ao contrário. Os funcionários públicos federais, na saúde, na educação, eles ganham muito pouco. Os salários deles são muito baixos. E num momento desse de pandemia, em que as pessoas estão na linha de frente do cuidado da população, é no mínimo querer que todos morram. Mas é essa mesmo, essa política fascista do governo federal, embasada pelo capital financeiro internacional, em que você dá 1 trilhão para os bancos, e para sair os 90 bilhões que ia sair para os estados e municípios, que depois foi reduzido para 60, até agora nada, está parado no Congresso. É isso que a gente vê, é o descaso, o presidente chamando para churrasco, quando a gente sabe que nós estamos num momento muito grave de aumento de casos no Brasil inteiro. Nós tivemos, só no dia de ontem, até ontem, só ontem nós já tivemos 1.017 mortes. São 146 mil infectados no país. São mais de 10 mil mortes no Brasil. O isolamento social é a medida que previne, que evita que o vírus se propague. E é isso que o próprio governo federal não incentiva. Por isso que eu digo que é uma política genocida. Porque se a gente pode evitar a doença, vamos evitá-la. Então temos que ficar em casa. Eu sou grupo de risco, por ter mais de 60 anos, por ser hipertensa, e continuo trabalhando. Trabalho em clínica da família, não estou... nós conseguimos, porque nós entramos, Sindicato dos Médicos do Rio, como dos enfermeiros, entramos no Tribunal Regional do Trabalho, em relação ao afastamento da linha de frente, do atendimento direto aos pacientes de Covid, não que a gente não queira trabalhar e atender o restante da população, que é isso que a gente está fazendo. A nossa liminar dos médicos nunca saiu. A dos enfermeiros, o presidente do TRT
cancelou a liminar, porque disse que num momento como esse não podia. E aí as pessoas vão morrendo. E a população vai morrendo, porque vai para as ruas por causa desses anúncios. E até como é que vai fazer? Quem está nessas filas enormes da Caixa acha que tem uma distância de 1,5 a 2 metros de cada pessoa que está na fila da Caixa para poder receber esse auxílio, que não foi dado pelo governo. O governo queria dar um auxílio emergencial de R$ 120, que foi articulação dos partidos mais à esquerda que conseguiu que esse auxílio fosse de R$ 600, mas essa dificuldade toda. Então, é o desmonte da saúde, da seguridade social, promovida pelo imperialismo, pelo capital financeiro internacional, é isso que Paulo Guedes representa, é isso que esse governo federal representa. E os estaduais e municipais não estão muito atrás disso. Aqui no Rio de Janeiro, em particular, nós temos um governador que também é alinhado, apesar de dizer que vai fazer lockdown, que vai parar tudo, mas é alinhado com essa política, porque quem está morrendo mais é a população pobre, a população preta. O número de infectados na população preta e pobre aumentou exponencialmente no último mês. E temos um prefeito como Crivella que destruiu, né, tenta destruir a saúde pública. Nós estamos resistindo. Estamos aqui nessa batalha. Eu acho que é muito importante. O que a gente precisa mais colocar hoje em dia é essa questão mesmo do isolamento social. É o fundamental para nós, para a população. Não saiam de casa só na necessidade de ir para o trabalho, mas se protejam. Lavem as mãos quando chegarem em casa. Ainda tem isso também, né? Nós temos uma grande maioria da nossa população que não tem nenhum acesso, não tem água encanada, que não tem água, que não tem esgoto, né? E o governo não tem nenhuma, o governo federal, mesmo vários estaduais, os estaduais não têm interesse em promover isso. Mas isso que eu acho que é importante nesse primeiro momento, né? A gente enfrentar essa política, estamos conseguindo. Então, esse afastamento social. Eu sei que amanhã é Dia das Mães. Eu tô enfatizando muito essa questão do isolamento social, porque essas datas, as pessoas, mas eu queria tanto, eu só vou passar lá e dar um abraço na minha mãe. Mas esse abraço na sua mãe pode ser o último abraço. Até pode achar que eu estou sendo muito nefasta falando isso muito, mas é verdade, porque você vai ali e você pode estar carregando o vírus, você pode estar assintomático e estar com vírus. Mas os netos querem tanto ver a avó quer tanto ver os netos. Sabe, hoje em dia, quem pode, e uma grande parte da nossa população tem celular, fala por uma videochamada, manda. E quem não tiver, vamos voltar a escrever cartas. Faz um bilhete, deixa debaixo da porta, sabe? Dá um desenho dos netos, uma flor por desenho, porque o que nós precisamos é nos proteger. E nós, como cidadãos, também podemos fazer isso. É claro que a medida fundamental do governo federal, dos governos estaduais e municipais, nos dando subsídios para isso, nos municiando para isso, com água encanada, com comida, que nós não sejamos demitidos dos nossos trabalhos, mas nós temos que fazer isso. Então, a gente manda mensagem de outro jeito, depois vamos todos nos ver, nos abraçar e vamos fazer uma festa. Tá certo, Nayá, obrigada por sua participação, suas orientações importantes. Para quem está chegando agora, Nayá Puertas é médica da família,
no Rio de Janeiro, participa também da organização sindical dos médicos lá. Agora nós vamos sair do Rio e vamos para Pernambuco, mais perto de mim, que estou aqui em Alagoas, com nossa companheira Ludmila Otes, que é enfermeira e é presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco. Então, nesse primeiro momento, Ludmila, a gente vai falar sobre a questão geral, sobre a conjuntura, sobre como está esse enfrentamento. Você tem 10 minutos, depois a gente volta para falar sobre a questão que afeta mais diretamente a vocês, profissionais de saúde, e depois a gente responde as perguntas e comentários que os companheiros que estão assistindo podem compartilhar a live, fazer comentários, podem, né, criar a sala de bate-papo aí, para a gente ir interagindo e se aproximando mais. Então, Ludmila, com você agora, 10 minutos, tá certo? Ok. Boa tarde, primeiro a todas e todos que estão assistindo. Queria agradecer o convite da Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes para essa live, que é muito importante, né? Nesse momento, está todo mundo se distanciando socialmente, né? Cumprindo o isolamento social, que é necessário, como a Naya colocou. As lives têm ajudado a gente a manter a discussão e a manter esse diálogo com as categorias. Eu fiz um resumo, assim, de como está a nossa saúde pública nos últimos anos, e aí tentei pegar particularmente de 2016 para cá, que foi quando foi aprovada a emenda constitucional que congelou o investimento na saúde e educação, mas para a gente se situar um pouco no hoje, a gente precisa entender desde o início, né, a história. E o SUS ele foi criado com a Constituição de 88, depois da ditadura militar, e ele foi resultado da organização dos trabalhadores, da organização da população a nível nacional, lutando por uma saúde pública gratuita e que fosse de acesso universal, né? Até então, a gente tinha uma saúde pública restrita a uma parte da população e muitas pessoas não tinham acesso. E aí, se a gente for levar, por exemplo, para o dia de hoje, tem muita gente que desvaloriza o SUS, né? E aí eu faço questão de enfatizar muito isso, porque a gente precisa, óbvio, não se contentar com o SUS que a gente tem hoje, mas lutar para ampliar esse SUS, para ter um SUS de qualidade, e não para acabar com o SUS, que é o desejo aí desse governo. Antes do SUS, só tinha acesso à saúde pública gratuita, de tratamento médico, né, hospitalar, quem tinha carteira assinada. E aí, se a gente trazer para a realidade de hoje, imagine se só quem tivesse carteira assinada tivesse acesso ao SUS, tivesse acesso a um hospital público, tivesse acesso a um posto de saúde, a uma policlínica, a uma UPA. Hoje, porque a gente tem uma grande maioria da população desempregada ou no trabalho informal sem a carteira assinada. Então, grande parte da nossa população hoje ia estar desacobertada se não fosse o SUS, se não fosse essa saúde pública de acesso universal. Porém, mesmo com essa vitória dos trabalhadores na construção do SUS, a iniciativa privada ela se manteve, né? Na Constituição, ela dá a brecha da saúde suplementar, da saúde complementar, que é a saúde privada. E, infelizmente, a gente tem um lobby muito grande da saúde privada interferindo no SUS, e isso a gente vê a nível de Congresso Nacional. Muitos deputados, senadores e o próprio presidente da República, ele é financiado nas suas campanhas por planos de saúde, por hospitais privados. E uma dos motivos desse investimento nesses candidatos é justamente para que o SUS ele seja sucateado, para que a saúde pública ela tenha menos investimento e que as pessoas sejam obrigadas a, quem tem condição, de correr para a iniciativa privada. Então, isso é uma realidade, né? E isso tem piorado bastante após a aprovação dessa emenda constitucional, que, se eu não me engano, foi no final de 2016 que ela foi aprovada, e uma das questões que essa emenda constitucional trouxe foi o congelamento no investimento na saúde. E aí você congelar um negócio que já é baixo é bem preocupante, né? Imagina a gente pegar um trabalhador que recebe salário mínimo e dizer, vamos passar 20 anos você com seu salário congelado, porque, enfim, foi aprovada a lei, aí a gente vai congelar o seu salário mínimo
de R$ 1.000 por 20 anos. E a gente sabe que a inflação, ela existe, né? A gente sabe que todo ano aumenta, às vezes até várias vezes no ano, né? Aumenta o preço do alimento, aumenta o preço do transporte público. Então, se não houvesse reajuste no salário, o trabalhador vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir sobreviver. E é isso que vai acontecer com o SUS. Da mesma maneira que para a gente ocorre a inflação, aumento de alimento, aumento de transporte, aumento de moradia, no SUS também acontece, né? Os materiais médicos hospitalares, eles sofrem reajuste também. O próprio salário dos trabalhadores, ele precisa ser reajustado. Então, você pensar em manter esse investimento, que já é baixo, congelado durante 20 anos, é você realmente dar um atestado de óbito para o nosso sistema de saúde. E isso a gente já pode ver hoje, apesar de termos aí 3 a 4 anos dessa emenda constitucional aprovada, a gente já vê reflexos disso no nosso sistema de saúde. Então, eu peguei alguns dados aqui que estão disponibilizados no site DataSUS, que é o site de cadastro de estabelecimentos da saúde, e eu fiz 2 cortes aqui. Em dezembro de 2016, existiam no nosso país 437.949 leitos hospitalares em todo o país. Isso incluindo leitos públicos e privados. Em março desse ano, que foi a última atualização do DataSUS, esses leitos de 437 mil reduziram para 433.574 leitos, ou seja, a gente teve um fechamento de mais de 4 mil leitos hospitalares em todo o nosso país, num cenário que a gente vê diariamente, né? Não precisa da pandemia para a gente ver que falta leito no nosso Sistema Único de Saúde, né? A gente vê filas de pacientes aguardando leito. E desses 433 mil, apenas 165.067 são leitos do SUS. Ou seja, a grande maioria dos leitos de hospital que a gente tem hoje no nosso país são da iniciativa privada, que nem todo mundo tem acesso. Então, você já mostra os efeitos dessa emenda constitucional no nosso SUS hoje, né? Vários leitos sendo fechados, ou por falta de investimento, ou por falta de material, ou por falta de profissionais para manter esses leitos funcionando. Nesse momento de pandemia, a gente tem discutido muito a questão dos leitos hospitalares e principalmente os leitos de UTI, porque a gente vê que existe uma necessidade muito grande de boa parte desses pacientes de precisar de respirador, precisar realmente ir para uma UTI. Desses 433 mil leitos que existem no nosso país, né, nesse dado de março de 2020, 67.368 são leitos de UTI. Mas desses 67 mil, só 26.357 são leitos de UTI do SUS. Então, primeiro, a gente nota o impacto do congelamento, né, do sucateamento do SUS no meio da pandemia. Então, no momento em que a gente está precisando de mais leitos, a gente vê menos leitos. No momento em que a população está mais precisada dessa assistência, a gente vê, infelizmente, várias notícias aí mostrando as pessoas aguardando vaga na UTI ou aguardando para ter um atendimento médico porque não tem vaga. Eu não sei se o pessoal tem acompanhado a questão as notícias, né, que têm saído recentemente na mídia, mas a Amazonas está com quase... Já entrou em colapso, na verdade, né? O Sistema Único de Saúde. Então, pacientes estão indo para o hospital e não tem vaga e não são atendidos porque os profissionais não conseguem, não tem mais capacidade de dar atendimento à população e a gente vê as mortes só aumentando. Pará também entrou nesse ritmo, o próprio Pernambuco, né, meu estado. A gente está com essa situação, então também já está tendo paciente que está chegando na UPA e está voltando sem conseguir atendimento médico, porque não tem mais capacidade, Sistema Único de Saúde. Então, primeiro a gente já nota isso, né, o quão cruel é esse sucateamento, principalmente nesses momentos que a gente mais precisa.
E segundo, a gente nota também que, por mais que digam que a doença ela não tem classe social, ela pega tanto rico quanto pobre, mas o rico ele tem uma capacidade, né, assim, um acesso à saúde muito melhor do que o pobre. Então, veja, desses 67 mil leitos de UTI que a gente tem hoje no país, 26 mil são do SUS. Ou seja, mais da metade desses leitos são da iniciativa privada. E quem é que vai ter acesso a esses leitos da iniciativa privada? Não é o pobre, não é o cara que está na favela, ou não é o trabalhador que ganha um salário mínimo e não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Então, é óbvio que vai morrer muito mais pobre do que rico nessa pandemia. E não é porque o vírus é seletivo, mas porque o sistema de saúde do nosso país ele é seletivo, né? A iniciativa privada detém a maior parte dos leitos e o pobre não tem acesso à iniciativa privada. Então, isso mostra realmente a que serve esse governo, né? Infelizmente, esse governo ele serve para os ricos e não para os pobres, não para os trabalhadores. Então, queria só trazer essa questão, principalmente do impacto da emenda constitucional, desse congelamento do investimento na saúde, que a gente já vê hoje, infelizmente, as consequências dele que são essas, né? Várias mortes acontecendo. Se eu não me engano, foi no Amazonas, que antes de ontem, ou foi ontem, estou perdida no tempo com essa questão do isolamento, mas 2 pacientes da UTI vieram a óbito, faleceram porque faltou luz no hospital. O hospital não tinha gerador, os respiradores não... No Rio de Janeiro, tá. Os respiradores não conseguiram funcionar na bateria e 2 pacientes morreram porque faltou luz, e a gente está em 2020. É um negócio assim que mais foi rico que morreu porque faltou luz? Não, foi o trabalhador, foi o pobre que estava lá no SUS, e infelizmente é isso que a gente vê, e a situação tende a piorar mais, porque à medida em que os anos avançam e esse dinheiro ele não aumenta, ele fica estagnado, isso vai piorar e muito. Então, a gente precisa realmente lutar, e essa é uma das bandeiras do movimento Luta de Classes, que é a revogação dessa emenda constitucional, é a ampliação do investimento na saúde pública, inclusive o fim da iniciativa privada na saúde, né? Tem se levantado agora na pandemia a fila única para UTI. Então, tem uma fila única tanto da rede pública quanto da rede privada. Eu acho que a gente precisa ir além. Eu acho que a gente só vai conseguir ter uma saúde pública de qualidade quando não houver mais rede privada na saúde. Porque aí o seu presidente vai precisar usar o SUS, o seu governador vai precisar usar o SUS, e no instante o SUS vai estar uma maravilha. Então, é isso que a gente precisa realmente pautar. A exemplo de países que a gente vê, né? Cuba é sempre uma referência para a gente. Apesar de todos os bloqueios, apesar de toda a dificuldade econômica que o país passa, a saúde é uma das melhores do mundo. Conseguiu zerar a mortalidade infantil por doenças que hoje a gente ainda vê, né, aqui no Brasil, criança morrendo por desnutrição, por diarreia. Lá não existe. A própria questão da transmissão do HIV, mãe para filho, lá também foi o primeiro país a zerar. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente vê que quando é do interesse do governo de investir na saúde, não tem quem impeça, né? Certo. Obrigada, Ludmila, aí, pelas suas contribuições aqui nessa primeira parte. Agora a gente vai ao segundo tema e você já fica porque a gente inverte. Começa com você, depois com o Nayá, que é aprofundar um pouco mais, vocês já deram alguns elementos, mas aprofundar um pouco mais como é que está essa situação da pandemia para quem está na linha de frente aí do enfrentamento, que são os profissionais de saúde, né? Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, pessoal que está trabalhando no hospital na área administrativa, mas também fica lá no hospital. Então, a gente agradece, antes de passar de novo a palavra para a Ludmila, todas as pessoas que estão nos acompanhando, participando aqui com comentários, como a Denise Rangel, Maria José Lins, Riso Costa, que é também enfermeira aqui em Alagoas, e preside o Sindicato dos Trabalhadores na Uncisal, que é uma universidade de ciências da saúde,
a Janete, acho que eu já falei, não sei. Tem várias companheiras aqui participando com a gente dessa live, muito importante a participação. Vão colocando os comentários, né, e colocando também as intervenções de vocês, à medida do possível, a gente vai colocando aqui para as pessoas também lerem e ser uma discussão mais interativa. Então, Ludmila, vamos para essa segunda parte. Como é que está a situação dos profissionais de saúde em Pernambuco e o que você tem acompanhado também, né, porque você participa do movimento sindical, aí dos enfermeiros, como é que está em Pernambuco e no país? 10 minutos, daqui a pouco a gente volta com a Nayá. Chega a dar um aperto no meu peito falar dessa situação. Infelizmente está bem delicada. Vou começar falando aqui da minha terra, né? As brigas que a gente tem encarado enquanto sindicato, enquanto categoria também, enquanto profissional. A gente tem tido muita dificuldade, e eu faço questão de frisar também que não é de agora essas dificuldades, porque é muito fácil para os gestores colocarem a culpa na pandemia, né, de dizer que isso é uma situação que está acontecendo em todo mundo, que a falta de materiais ela é também em todo mundo e que não tem o que se fazer. Então, é muito fácil você colocar a culpa num vírus, numa doença, quando a gente sabe que não é. A dificuldade dos profissionais de saúde, tanto na rede privada quanto na pública, mas principalmente na pública, ela não é de agora, ela é desde sempre, pelo menos desde sempre que eu me lembro, assim. Falta de equipamento de proteção individual, ela já acontecia antes da pandemia. Sobrecarga de trabalho, ela já acontecia antes da pandemia. Adoecimento dos profissionais também acontecia antes da pandemia. E, obviamente, toda essa situação, ela se agravou, né? Ela trouxe à tona todas essas dificuldades que a nossa saúde no país ela enfrenta. E hoje acredito que uma das categorias que mais tem sofrido nessa pandemia é a categoria dos profissionais de saúde, e aí eu coloco não só da minha categoria particular, mas todos os profissionais, e também não só os profissionais de saúde, né, mas todos os profissionais que trabalham no ambiente hospitalar, porque às vezes a gente acaba esquecendo profissionais importantíssimos também para essa pandemia, que também estão sofrendo muito, que é o pessoal da limpeza, o pessoal da administração, da recepção dos hospitais. Hoje a gente tem um problema muito grave de falta de equipamento de proteção individual, e isso tem feito com que muitos profissionais adoeçam. Eu tenho dados da enfermagem, né, tanto enfermeiro quanto técnico de enfermagem, a nível nacional, hoje a gente tem mais de 10 mil profissionais contaminados com a Covid, e já tivemos, infelizmente, 88 óbitos no nosso país de profissionais de enfermagem por causa da Covid. E, inclusive, esses números superam os números da Itália, que foi um dos países que teve mais infecção entre os profissionais. Então, infelizmente, estamos no ranking aí, no topo, com esses dados de contaminação e de morte entre profissionais de saúde, e principalmente esses que eu trago da enfermagem. Então, a gente tem a falta de equipamentos de proteção individual, como a Nayá colocou, né, uma das coisas também muito importantes é a higienização das mãos. E a gente sabe que existem muitas comunidades que têm dificuldade de água, de acesso à água, mas, por incrível que pareça ou não, a gente tem problema de água também em alguns hospitais, em algumas unidades de saúde. E não só unidade de saúde, posto de saúde que é dentro da comunidade, mas é hospital também que tem problema de água, que tem problema de abastecimento de sabão para lavar as mãos. Então, um negócio assim muito básico e que não é a pandemia que trouxe, são essas dificuldades. A gente tem recebido aqui do sindicato, em média, 12 denúncias por dia de problemas relacionados à pandemia, né? Seja de falta de EPI de má qualidade. Então, a gente teve já absurdo de
ser distribuído no hospital capa de chuva como equipamento de proteção individual para a Covid. Parece piada, mas é real. No lugar do avental, no lugar do capote impermeável, foi dado capa de chuva para os profissionais. E eu vi também que em outros estados isso chegou a acontecer, ser distribuído capa de chuva. E a gente tem recebido essa quantidade de denúncias, e infelizmente a gente tem enfrentado vários problemas, né? Primeiro porque o governo, ele nega que o problema existe, enfim, diz que não procede as denúncias da categoria. A gente já acionou a justiça também lavou as mãos, coloca essa responsabilidade, né, na falta dos EPIs a nível mundial. O Ministério Público também lavou as mãos, então, infelizmente, os profissionais eles estão sós, estão sem muita alternativa, assim. E o que a gente tem orientado é que, se não tiver condição de trabalho, o profissional ele para, ele não vai arriscar a sua vida por uma irresponsabilidade e uma incompetência do governo. A gente chegou a tal ponto aqui no estado de eu, enquanto presidente do sindicato, receber ameaça, um fato muito lamentável, assim, a gente estava organizando os trabalhadores, né, chegamos a planejar até uma paralisação, e por causa disso, a gente recebeu, eu particularmente, né, recebi ameaça aqui na minha casa e tal, vieram homens armados e tudo, e a gente teve o direito de greve suspenso pela justiça, ou seja, para a justiça realmente a gente tem que morrer, tem que ir para a linha de frente e arriscar nossas vidas, apesar de toda essa falta de apoio do governo, né? Eu chamo de incompetência mesmo. Uma coisa também que a gente tem notado muito é como o capitalismo ele se aproveita dessas situações, né? Apesar de ter um discurso muito bonito de que vamos dar as mãos, todo mundo unido contra o vírus, vamos sair dessa e tal. Foi nesse momento de maior necessidade de equipamentos de proteção individual que os empresários fizeram que aumentaram os preços. Então, a gente teve exemplos aqui, por exemplo, em Pernambuco, e a Nayá, não sei se tem conhecimento em outros estados, mas máscara cirúrgica, que é aquela descartável, que custava 50 centavos até um tempo atrás, hoje estão cobrando R$20, R$25 pela máscara. E aí deixa claro o tom do capitalismo que é esse, né? Se aproveitar dos problemas da população para querer lucrar em cima disso, né? Lucrar em cima da vida do trabalhador e da população de uma maneira geral. Então, a gente tem enfrentado muito essa dificuldade. Essa questão da falta de EPIs, ela é nacional, né? Infelizmente. E dizer que ela é a nível mundial, aí eu discordo, porque quando a gente tem acesso aos equipamentos, por exemplo, na Europa, a gente vê todos os profissionais bem equipados, inclusive gente chegando a tirar onda, né, que a gente fala aqui. Porque parece astronauta, né, aquelas roupinhas e tal, mas muito bem equipados, apesar de toda a pandemia e de toda a dificuldade. E aqui a gente tem dificuldade até para uma máscara, para garantir essa proteção dos trabalhadores. E aí, enfim, tem tido essa dificuldade, infelizmente, mas enquanto sindicato, estamos na luta. Todas as denúncias que chegam, a gente encaminha, notifica as unidades, vai atrás. Temos tido mais dificuldade de organizar os trabalhadores por causa dessa proibição da greve que a justiça colocou. Então, se o sindicato fizer greve ou puxar alguma paralisação, a gente paga uma multa de R$100 mil por dia, paralisado.
enfim, tolhendo totalmente o direito do trabalhador de se manifestar e de realmente lutar por seus direitos. Então, dificulta um pouco a nossa atuação, mas ainda assim a gente tem ido para cima, temos tentado, inclusive, articular algumas reuniões, a gente já conseguiu algumas audiências com o Ministério Público do Trabalho aqui do Estado, que deram alguns ganhos para a gente, né? Então, a gente estava com dificuldade inicialmente de afastar o pessoal do grupo de risco, e após essa audiência com o Ministério Público, a gente conseguiu essa conquista. Então, todos os profissionais que são do grupo de risco foram afastados da linha de frente da Covid, e aí conseguimos incluir também gestantes, com qualquer idade gestacional, que era um negócio que não tinha antes, e o próprio Ministério da Saúde inicialmente não tinha colocado as gestantes como grupo de risco, e a gente conseguiu incluir aqui. Então, todas as gestantes foram afastadas, as lactantes também foram afastadas da linha de frente, e estamos na briga aí para garantir os EPIs após a atuação, né, do sindicato. Em algumas unidades a gente conseguiu ver melhora. Então, antes estava com dificuldade de distribuir a máscara N95, só queria ser distribuída nos hospitais aqui do estado na emergência, para os profissionais da emergência. E aí a gente conseguiu, depois do sindicato ir para cima, que a máscara fosse distribuída para todos os profissionais, inclusive não só da enfermagem, né? Porque o que a gente levou para o Ministério Público é que o maqueiro também precisa de máscara, ele também tem contato com o paciente, o pessoal da limpeza também tem contato, né? Então, não é só enfermeiro, médico, técnico de enfermagem que precisa da máscara. Todo mundo que está dentro do hospital precisa da máscara para se proteger e proteger o colega, porque também não é só o paciente que transmite, né? Se o trabalhador pegar, ele também transmite. Então, algumas conquistas aí a gente conseguiu, mas ainda estamos longe daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente precisa. E o sindicato está aí atuando. E a nível nacional também, o movimento luta de classes, eu vi, acho que essa semana teve um protesto lá em São Paulo, o pessoal, os trabalhadores, servidores públicos também, por essa questão de condição de trabalho. Então, estamos aí brigando pelos trabalhadores. Obrigada, Ludmila. Agora vamos passar a palavra para a Nayá, para falar como é que está o Rio de Janeiro. Nayá, seu microfone está aberto? E agradecendo mais uma vez, porque a gente está tendo uma participação grande aí nos comentários. Tenho visto algumas pessoas que eu conheço que são de Alagoas, a Maria José Lins, a Risonilda, e tem a Denise e outras companheiras que estão participando, né, também aqui, bastante dos comentários. Altenir já participou. Vão aí aproveitando, e Janete, vão compartilhando aí esse link da live para que mais pessoas participem. É muito necessária essa discussão agora. A gente viu quantos elementos importantes foram colocados pelas duas companheiras, e agora vamos ouvir um pouco mais da Nayá, como é que está a situação do profissional de saúde no Rio de Janeiro e o que ela tem acompanhado de outros estados também, como médica, né, da saúde, médica da família, e também atuante no movimento sindical dos médicos, Nayá. Foi muito importante o que a Ludmila colocou da questão do SUS, do investimento, da criação do SUS. Isso é muito importante, porque é isso, como eu falei lá atrás, que ainda faz com que a gente consiga estar atendendo a população, né? Porque antigamente só quem tinha carteira assinada. A nossa realidade aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Os 2 pacientes que vieram a falecer ontem estavam internados no hospital Ronaldo Gazola, que o município gere através da empresa municipal de saúde, porque aqui estava tudo terceirizado na mão das organizações sociais, foi passado para Rio Saúde, e que já faltou luz lá outras vezes. Já teve queda de energia. E tem queda, e já aconteceu outras vezes, segundo o relato de vários colegas que trabalham lá, de trabalhadores de lá, que custa os geradores a voltar a funcionar. E ontem ficaram
os geradores 8 minutos desligados, levando à morte, né, de 2 pacientes. Isso é absurdo, é revoltante. Na questão dos nossos de EPIs, temos passado aqui muita dificuldade. Nós não recebemos capa de chuva, mas, em compensação, os aventais eram... Se você... de impermeável não tinha nada. Se caísse uma gotícula, uma gotinha de água passava para a roupa do profissional. A questão das máscaras cirúrgicas, e isso é uma briga dentro dos sindicatos da saúde aqui no Rio de Janeiro. O Sindicato dos Médicos, do qual eu sou diretora, foi o primeiro a entrar com denúncia no Ministério Público do Trabalho e entrar no Tribunal Regional do Trabalho. Os outros sindicatos da saúde entraram também nessa questão dos EPIs, porque a gente briga e brigamos e entramos também com a denúncia para os funcionários, para os trabalhadores da saúde, da limpeza, porque são outras empresas que é o terceirizado do terceirizado, quer dizer, a precarização do trabalho, isso que todos nós da MLC lutamos tanto contra, e que hoje em dia no país virou uso e desuso, né? Por isso que nós somos contra a reforma da CLT, nos batemos contra isso. Então, os trabalhadores da limpeza têm muito menos proteção do que nós. Para nós, outros que aqui na atenção que a gente chama atenção primária à saúde, né, o pessoal que trabalha nas clínicas da família, postos de saúde, os agentes comunitários de saúde. Não, eles ficam dentro da unidade, eles recebem pacientes, nós continuamos atendendo outros pacientes, e os pacientes com sintomas respiratórios, a gente chama sintomático respiratório, quem está tossindo, quem está com dor de garganta, febre, e não queriam dar máscara cirúrgica, nem a cirúrgica, para eles usarem. Isso tem sido uma briga cotidiana com o Ministério do Trabalho, Ministério Público, a Prefeitura, o Estado, para que isso seja fornecido. A qualidade dos materiais é terrível. Eu, como atendo dentro do consultório, não estou atendendo pacientes com sintomas respiratórios, né? Para mim, só é fornecida uma máscara cirúrgica, para eu ficar 11 horas dentro de uma unidade. Quando a gente sabe que, estourando, sendo assim, muito bonzinho, no máximo 4 horas. Então, essa questão dos EPIs é fundamental. Mas uma questão para a proteção dos trabalhadores, né? Tem máscara N95? Tem, mas só é fornecido para quem está no atendimento da tenda, porque lá tem em vários lugares aqui, a gente tem umas localizações de hospitais, UPAs, clínicas da família, que a gente consegue ter uma área externa maior. Então, a gente monta uma tenda mesmo, aberta do lado, ela só é coberta em cima, em que esses pacientes são acolhidos, os pacientes com sintomas respiratórios. Só eles aqui têm avental, que tem máscara N95, eu digo na saúde, na atenção primária, né? Nos postos e clínicas da família. Nos hospitais, N95 também só tá sendo fornecida para os profissionais que trabalham nos CTIs. E, mesmo assim, tem sido uma grande briga para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, que são os profissionais que estão mais diretamente no cuidado daquele paciente no leito. Eu já trabalhei em CTI, a gente faz procedimentos, mas nós não estamos o tempo inteiro diretamente. Precisamos nos proteger, não é isso. Mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, estão diretamente. Por isso que existe já, que eu levantei 73 óbitos no Brasil entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem está
levantando. O Conselho Federal de Medicina não levanta esses dados, até porque ele apoia essas ações do governo contra os mais médicos, contra os médicos cubanos. Então, é difícil. Esse desmonte, essa terceirização, a questão da própria EBSER, que é uma empresa que foi feita no governo Lula, né, que gere os hospitais aqui no Rio, com muita luta, se conseguiu que o hospital universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro não fosse gerido pela EBSER. Isso tudo é uma forma de você tirar do Estado a responsabilidade da saúde. E está na Constituição, e não nos foi dado. A Constituição de 88, que instituiu o SUS, isso não nos foi dado, foi muita luta. Foi uma luta muito grande da reforma sanitária para a gente conseguir isso. Denise Rangel, que está aqui participando aqui do nosso bate-papo, é uma companheira do Rio de Janeiro, nutricionista, que trabalhou no Instituto Nacional do Câncer, está aposentada, e a nossa companheira num grupo de trabalhadores que a gente tem da saúde, que chama Trabalhadores pelo SUS, que a gente defende o quê? O SUS realmente público, porque se o SUS tem mais deficiências, é porque o investimento no SUS não é feito nele. O investimento é no privado, não é feito em hospitais do SUS, aumentar o número de leitos, não só a capacidade de leitos, mas equipamento. Nós temos no Rio de Janeiro 230 pessoas hoje à espera de um leito de UTI, de CTI. É um absurdo. O que a Ludmila falou é isso mesmo, não tem que fila única, tá? Para regulação, pegar os leitos privados, mas não tem que existir saúde privada. E já que existe, o Estado, o governo federal, os municípios têm que encampar esses leitos. Estamos num momento de pandemia. Eu não estou querendo assustar as pessoas, mas é a realidade que a gente vive. Esse é o dia a dia. E nós, trabalhadores, estamos à mercê disso. Aqui no Rio de Janeiro, nós não conseguimos afastar o grupo de risco. As gestantes não estão sendo colocadas, mas não é por lei. Eu mesma, sábado que vem, vou estar trabalhando na minha unidade, abre aos sábados, e só tem um médico. E vou ter que examinar todas as pessoas que chegarem. Aí vou ter N95. Existe uma máscara que é uma coisa de plástico, a gente vê na televisão que tem nos outros países, isso não é fornecido para a gente. Eu comprei uma, porque se eu tiver que atender na tenda, só a N95 protege, mas protege menos. Então, vou usar. Agora, é isso, nós chegamos a esse ponto de termos que comprar material que não existe. Nas lojas, não existe. Eu não sei o custo que está, hoje em dia, uma máscara cirúrgica decente, porque tem várias que estão sendo, inclusive, distribuídas para os profissionais de saúde, que são máscaras porque aquela máscarazinha branquinha, geralmente tem branca, azul, elas têm que ter uma folha dupla do tecido, a gente chama TNT. É que nem daquele, parece, só que ele é mais fechadinho, com aquele paninho que a gente faz limpeza em casa. Eu não vou fazer propaganda do nome do pano. Mas é simples. Então, são coisas que são muito graves que estão acontecendo. Em São Paulo, uma trabalhadora, claro, terceirizada, porque é tudo terceirizado, são as OS. O Estado abriu mão para quê? Para as empresas privadas, porque essas OS são empresas privadas. Em São Paulo, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, todos eles têm inserção na saúde pública, no atendimento na atenção básica de saúde. Uma trabalhadora, uma enfermeira de São Paulo, ficou afastada 14 dias por Covid,
E o que aconteceu? Quando voltou, ela foi mandada embora. É claro que a empresa jamais vai dizer que foi por causa disso, mas ela tinha pouco tempo de contrato. Então, num momento como esse, os trabalhadores no geral, estão correndo um risco muito grande, porque tem redução salarial, e está havendo todo tipo de corte de salários dos trabalhadores, né? Não só de vale-transporte, vale-refeição, mas de redução dos próprios salários dos trabalhadores e perda de emprego. Mas nós, trabalhadores da saúde, também estamos com esse problema. Essas consequências do sucateamento do SUS na pandemia isso, é falta de leito e falta de profissional para trabalhar. Não é que as pessoas não queiram trabalhar. Nós temos falta porque os leitos de Covid não são só... Desculpa que eu estou me estendendo um pouquinho, mas eu acho que isso é importante ficar claro para quem está acompanhando. Os leitos para Covid não são só leitos de CTI. Tem pacientes que precisam ser hospitalizados, porque estão em condições mais ruins, mas ainda não precisam ir para a CTI, né? Ter tubo para poder respirar, respiradores e tal. Respirador já teve estado aí que comprou por R$123 mil cada um. É um absurdo. Isso é o quê? É o capitalismo, usando uma pandemia, dando desculpa para a sua crise, que não é de hoje, que se agravou desde 2008, com a questão da pandemia, e querendo ganhar com o quê? Com a morte das pessoas. Essas coisas são muito ruins. Mas a questão do SUS é importantíssima, porque o sucateamento do SUS leva à morte das pessoas. Então, mais do que nunca, a gente tem que defender o seguinte: o SUS é para os trabalhadores e dos trabalhadores. Porque, na década, eu lembro, no meados da década de 70, meu pai era metalúrgico. E eles, o que eles ofereciam, começaram a oferecer planos de saúde, já naquela época, os sindicatos. E isso foi, durante muito tempo, mesmo em sindicatos que tiveram importância na luta dos trabalhadores no Brasil, como era um benefício na hora de fazer os dissídios coletivos. Porque o SUS nunca foi, os trabalhadores nunca se apropriaram dele. Essa que é a questão. Por isso, às vezes eu falo assim muito veementemente, porque eu acho que isso é nosso, é de toda a população brasileira. O SUS foi construído pelo povo e pelos trabalhadores, não só nós, trabalhadores da saúde, mas pelos trabalhadores do Brasil inteiro. Eu acho que é isso e... Bom, senão eu vou ficar falando muito tempo. Já foi um início aí de considerações finais, mas vocês estão vendo aí a grande participação de companheiros e companheiras de todo o Brasil, aí, aqui de Alagoas também, do Rio, de Pernambuco e de outros estados, colocando a questão da defesa do SUS, a preocupação com a falta de EPIs, e colocando que os profissionais estão sendo levados ao risco de morte, né? Essa questão das capas de chuva aí que Ludmila falou, foi uma situação que foi registrada em vários estados. Então, agora a gente vai caminhar para as considerações finais. Não teve exatamente perguntas, tiveram várias participações em comentários que vocês puderam acompanhar aí. E Risonilda está aqui mais uma vez, temos que fortalecer o SUS. E a gente vai colocando esses comentários aí nas considerações finais. Mas vamos começar então com Ludmila, 5 minutos, depois 5 minutos para a Nayá, para a gente encerrar, certo, Ludmila? Com você, então. Primeiro, é um tema bem amplo a gente falar da saúde do SUS e acaba sendo realmente muita coisa para falar em pouco tempo e a gente fica nessa angústia, né, Nayá? Eu tinha anotado algumas coisas também que eu acabei não falando, mas a gente pode até ver uma outra data aí para a gente continuar esse papo, porque realmente tem muita coisa para falar e, infelizmente, muito ataque do governo, né? A nossa saúde, a saúde do trabalhador, ao trabalhador de uma maneira geral.
E a gente precisa realmente debater isso e fortalecer os trabalhadores para que a gente tenha essa força mesmo de lutar para revogar todos esses ataques, né, todas essas medidas contra o trabalhador e fortalecer, criar um SUS do jeito que a gente quer, né? Quando a gente costuma falar muito, né? O SUS do papel, ele é muito lindo. A gente precisa trazer ele para a realidade e a gente precisa brigar por isso. Uma coisa que a Nayá tocou, que eu acabei não falando muito, foi essa questão da privatização do SUS, né? Que tem se crescido muito nos últimos anos, travestido de organizações sociais. Então, os governos, eles têm pego os hospitais, as clínicas, até postos de saúde do povo que foi construído com dinheiro público e está entregando de mão beijada para a iniciativa privada, através de organizações sociais que se dizem filantrópicas, que aqui a gente chama muito de pilantrópicas, que na prática é uma lavagem de dinheiro e um roubo ao dinheiro da saúde pública, porque eles recebem um investimento bem maior para oferecer um trabalho bem pior para a população. Então, a gente chegou até a fazer algumas reportagens, quem acompanha o jornal A Verdade aí há alguns anos, viu que a gente já divulgou muito isso, né, o quanto se tira da saúde pública para se dar às organizações sociais para oferecer um atendimento muitas vezes pior do que o da administração direta. Da emenda constitucional que eu falei, eu acho que umas questões muito importantes, assim, e aí a Nayá tocou essa questão da redução salarial. Até na saúde a gente está tendo, na rede privada a gente já recebeu várias denúncias de profissionais de redução salarial, porque a parte de urgência e emergência tem mantido, mas muitos procedimentos eletivos foram suspensos, e aí os profissionais acabaram sendo penalizados por isso. E uma questão assim que eu queria trazer também, mas que é só para pincelar, assim, mas precisava de um debate maior, é a respeito de como a riqueza do nosso país ela é expoliada, né? Porque a emenda constitucional 95, que congelou o investimento do SUS, ela só aconteceu para garantir que a dívida pública continuasse sendo paga, para garantir que os empresários continuassem recebendo dinheiro, e nesse próprio momento de pandemia, a gente vê, né, o trabalhador sendo penalizado, tanto o trabalhador da saúde, por falta de investimento, falta de equipamento, por salários baixos, por sobrecarga de trabalho, e os trabalhadores, de uma maneira geral, que têm enfrentado aí a questão do desemprego, da redução de salários, e esse auxílio emergencial pífio, assim, de R$ 600, e enquanto isso, a gente vê o governo oferecendo trilhões de reais para empresários, para banqueiros se sustentarem em meio à crise, e é isso, né? Quem já tem dinheiro, o governo ajuda, e quem realmente precisa, o governo diz que não tem dinheiro. Então, é bastante complicado e isso influencia, né? Quando a Nayá pode confirmar isso. Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de assistência hospitalar, né? A saúde, ela vai muito além disso, e hoje a gente não tem como garantir saúde para a população, por maior que seja o hospital, por melhor que seja o posto de saúde, porque o trabalhador que não tem acesso a um emprego de qualidade, que não tem acesso a um salário digno, que não tem acesso a saneamento básico, a gente vê, como a Nayá colocou, gente hoje que não tem acesso à água encanada para lavar as mãos, e se fala aí de combater a propagação do vírus lavando a mão como, se a pessoa não tem. Aí vai o álcool em gel, que teve 200% de aumento nesse período, porque tem se aumentado a procura. Então, assim, não tem como a gente garantir uma saúde para o povo, uma saúde de verdade, sem todas essas questões, né? Sem lazer, sem um salário digno, um trabalho digno, sem educação para o povo. Então, por isso que a gente atrela muito a questão da luta pelo SUS, de ser uma luta por uma sociedade mais justa, né? De ser uma luta realmente para acabar com essa exploração. Por isso que tem tanto socialista na saúde, né?
tanto defensor do SUS, que também defende o socialismo, porque é isso, não tem como a gente pautar a saúde sem a gente pautar a igualdade social, sem a gente pautar saúde pública, educação pública, trabalho pleno, salário digno, né, para os trabalhadores. Então, a gente precisa realmente construir isso, né, a gente entender que não adianta eu brigar por um reajuste salarial hoje, se eu não tiver essa garantia nos outros quesitos, né? Então, a gente precisa realmente lutar por uma transformação profunda da sociedade, e é isso que o movimento Luta de Classes traz, que a gente transforme realmente esse sistema e dê realmente condições de vida digna para toda a população. Certo. Olha, antes de passar para a Nayá, teve uma pergunta aqui do Vani Albuquerque Grande, vou ler aqui. Nos últimos dias foram noticiados avanços no tratamento do Covid-19, em especial o Remdesivir. Depois Nayá diz que é assim mesmo que fala. Com prazo para terminar a segunda fase da pesquisa na primeira quinzena de junho. E o avanço em algumas das pesquisas sobre a vacina, porém são pesquisas em desenvolvimento a médio e longo prazo. O distanciamento social achatou a curva, porém já estamos com o sistema público de saúde saturado, visto o sucateamento do SUS e as péssimas condições. Não dá nem, deixa eu ver aqui se eu consigo ler. As péssimas condições dos EPIs para os trabalhadores da saúde. Para os trabalhadores da saúde. E é isso, ele está perguntando aqui sobre essa situação. Eu vou responder. O Remdesivir é uma droga antiviral que não é nova, que foi descoberta para tratamento de hepatite B, mas não deu muito certo, que está sendo pesquisado. Nesse momento, estão sendo pesquisadas várias drogas no mundo inteiro. E isso é muito importante. Eu vou levantar outra coisa. O Brasil não compareceu à reunião virtual da Organização Mundial da Saúde, que justamente da pesquisa, e nós temos pesquisadores aqui dentro trabalhando também na vacina, em vacinas contra o Covid, em pesquisas de medicação, porque diz que não sabia o Ministério. Ora, né? Perdeu de contribuir para a humanidade. É porque esse governo não tem a mínima vontade de contribuir com coisas boas para a humanidade, né? Isso é uma coisa, é o traço do fascismo, né? É isso mesmo. E ainda ia ter recursos de investimento. É possível uma vacina? É possível uma vacina. Pode ser que o Remdesivir, tem pesquisas que tá demonstrando uma boa ação, como outras drogas conjugadas que estão usando. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é que nós aqui, sim, nós temos que incentivar a pesquisa. Quando você tem corte, congelamento salarial, que é a PEC 10, né, dos trabalhadores públicos, né, a gente, e a falta de incentivo à pesquisa, a gente dificulta. Olha o que aconteceu em São Paulo. São Paulo demorou muito a conseguir dar o resultado dos testes, porque o Instituto Butantan, há muitos anos, certo, foi sucateado com os governos do PSDB, certo? O neoliberalismo faz isso também, eles têm posado de bons moços, mas não são. Então, você não tem incentivo à pesquisa, fica mais difícil. A questão dos EPIs, a gente já abordou aqui essa necessidade fundamental, e a população, eu sei, que sair às ruas, use máscara de tecido dupla, mas não fique mais de 2 horas, 3 horas estourando com uma máscara dessa. Quando for retirar a máscara precisa ser retirada pelo elastiquinho, ou por onde você amarra. Algumas pessoas fazem umas de amarrar. Porque se você pega aqui,
aquela gotícula pode infectar suas mãos, né? Eu sei que é difícil, não tem uma distribuição para a população. Agora, eu acho mais importante, nessas considerações finais, a Ludmila colocou coisas muito importantes, é que só Cuba é uma referência em saúde porque eles não só tratam, eles evitam que a pessoa fique doente, porque as pessoas têm moradia, as pessoas têm comida, a população tem escola, né? E tem atendimento e prevenção às doenças. Porque, eu vou fazer uma campanha vacinal, não é só isso. Não adianta. Se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho uma educação em saúde. As crianças em Cuba, quando chove, não brincam na poça d'água. Eu vi isso. Porque eles sabem, eles aprendem na escola que pode dar uma doença que chama leptospirose. Eles brincam, correm no meio da rua, mas tem uma poça d'água, eles não vão. E é coisa de criança, não é que é uma coisa que é imposta, mas você aprende. E aqui a gente não tem, porque os governos capitalistas não querem saber. E é por isso que nós, do MLC, defendemos um outro tipo de política, que é o socialismo. É esse rumo que a gente tem que nós lutamos e vamos chegar a ele. Mas, mesmo nesse sistema capitalista, nós, trabalhadores, temos como ter os nossos ganhos e temos que lutar para reaver os nossos direitos, né? Isso é fundamental. Dinheiro para a saúde, educação e para a população, não para banco, não para ficar pagando dívida pública, enchendo os bolsos dos banqueiros, né? Dinheiro investido na produção, porque se a gente tem produção, a gente tem emprego, a gente tem trabalho. E trabalho digno para todos nós, trabalhadores da saúde e de todas as áreas que são fundamentais, né? Nós não vivemos sozinhos e dependemos de todos. É isso aí, porque senão a gente vai ficar falando muito tempo, gente. Foi muito bom, agradeço muito o convite do MLC. Que nós que agradecemos, vocês, companheiros, que também fazem o movimento Luta de Classes, como bem Nayá disse, é um movimento que luta por condições mais dignas de vida e trabalho, mas que vai além, porque a gente sabe que a gente pode ter conquistas como nós temos nesse sistema, mas que, de repente, tem retrocessos retirados, como a gente viu todo o trabalho que foi de toda a sociedade para construir e fortalecer o SUS, e a gente vê esse desmonte terrível do Sistema Único de Saúde, que nem chegou a ser aquele SUS que a gente defendia. Então, são muitas lutas. Risonilda está lembrando aqui mais uma, que a gente tem que cobrar a auditoria da dívida pública, porque a gente paga, o povo paga uma dívida que a gente nem sabe qual é, né? A Constituição Federal, o SUS foi construído para isso, Nayá. Não tivemos força para fazer valer, mas a hora é agora. Então, como disse Nayá, como fortaleceu Ludmila, essa luta tem que caminhar para uma sociedade mais justa. Não sei se Ludmila quer colocar mais alguma questão antes de a gente encerrar de vez. Então, agradeço muito as companheiras Ludmila, companheira Nayá, e todas as companheiras e companheiros que participaram aqui ativamente nos comentários, foram muitos comentários importantes, e vamos continuar nessa luta. Estamos em isolamento, mas não estamos imobilizados, como disse o presidente da UP, Léo Péricles, falou muito bem. Isolamento não significa imobilismo. Vamos à luta, vamos continuar nos manifestando com os recursos que nós temos por uma sociedade mais justa, mais digna, pelo socialismo, e nesse caminho vamos lutando por mais direitos. Obrigada, companheiras, e até a próxima live. O Movimento Luta de Classes ainda vai promover mais alguns debates aqui na página do Facebook. Continuem acompanhando, tá certo? Muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigada também. Obrigada.